Questão 11. Essa questão 11 aqui é bem interessante. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximos à linha do Equador e em pontos diametralmente opostos no globo terrestre. Considerando o raio da Terra igual a 6.370 quilômetros, pode-se afirmar que um avião saindo de Quito, voando em média 800 quilômetros por hora, descontando as paradas de escala, chega em Singapura em aproximadamente... Então, gente, a questão toda é que a Terra é uma esfera. Então, o que está acontecendo aqui? Olha a nossa situação. Ele diz que Quito e Singapura estão próximos à linha do Equador. Isso é uma informação interessante, porque quando ele diz que está próximo à linha do Equador, a linha do Equador é aquela linha que passa pelo o centro da esfera, no caso da Terra. Então, seria como se fosse essa linha pontilhada aqui, ó, na horizontal. Essa aqui passa aqui na frente, passa lá atrás. Isso aqui seria a linha do Equador. E aí ele fala que a cidade de Quito e Singapura encontram-se diametralmente opostos, ou seja, em pontos opostos do diâmetro. Então, Quito estaria aqui nesse ponto aqui, enquanto Singapura estaria no outro ponto. E essa aqui seria a distância entre Quito e Singapura. Só que o avião não pode viajar por dentro da Terra. Ele tem que fazer a viagem por fora. Ele tem que fazer esse contorno aqui, ó. Esse contorno aqui é um arco de circunferência, né? Um arco até simples de se calcular, porque seria a metade da circunferência, tá certo? Então, o nosso exercício consiste em determinar esse arco aqui, né? E dividir pela velocidade para saber quantas horas você vai gastar. Então, vamos ver aqui as informações. Ele nos deu o raio da Terra, 6.370 quilômetros. Ele nos deu a velocidade. E o que ele está pedindo é o tempo. A velocidade, gente, é o deslocamento dividido pelo tempo. Se a velocidade é o deslocamento pelo tempo, eu posso dizer que o tempo é o deslocamento pela velocidade. Esse t vai para lá multiplicando, o v vem dividindo. Então, o tempo gasto é o deslocamento dividido pela velocidade. Então, se eu calcular o deslocamento, que seria esse arco aqui, e dividir pela velocidade, que é 800, eu acho o tempo que eu quero. Tá certo? Beleza. Bom, aqui ele está falando de um arco simples, né? Mas vamos aprofundar um pouco esse conceito de arco de circunferência. O comprimento de circunferência e o comprimento do arco de circunferência. Primeiramente, a gente tem que lembrar que o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr, onde π é uma constante aproximadamente de 3,14, né? R é o raio da circunferência. Então, o comprimento de uma circunferência é 2πr. O comprimento do arco é como se você pegasse assim, a volta completa é 360. Então, eu posso dividir a minha circunferência em 360 pedacinhos. E aí eu multiplico pelo ângulo, e aí eu vou ter aquele arco ali. Então, para saber quanto vale esse arco aqui, por exemplo, o vermelho aqui, eu calculo toda a circunferência, que é 2πr, e multiplico pela razão, né, correspondente a esse ângulo aqui, ou seja, π sobre 360. Então, essa aqui é a forma para você determinar o comprimento de arco. No caso da nossa questão ali, que é bem simples, é um arco de 180, né, metade. Então, 180, simplificando aqui para 360, vai dar 1 sobre 2, ou seja, metade. 180 é metade de 360. Ou seja, basta pegar o comprimento da circunferência e dividir por 2. Mas se fosse um arco qualquer, de um ângulo de 60,
um ângulo de 30, um ângulo de 90, você bastaria jogar aqui, nessa fórmula aqui, você calcularia o arco de circunferência que você deseja. Basta multiplicar pelo ângulo e dividir por 360, tá? Então, isso aqui fica para vocês como uma fórmula para calcular qualquer arco de circunferência, ok? Então, vamos voltar para o nosso problema original. Nós temos lá um arco de circunferência que, na verdade, é a metade da circunferência, né? Então, temos o raio, temos a velocidade, comprimento do arco é 2πr θ sobre 360, a gente sabe que esse θ é um ângulo raso, né? Porque equivale a 180. Então, 180 por 360 vai dar meio. Então, basta multiplicar 2 vezes 3,14, que é o π, vezes o raio da Terra, que é 6.370, vezes 1 sobre 2, ou seja, divide por 2 essa multiplicação, que aqui 180 por 360 vai dar 1 sobre 2. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 20 mil. Dá 20 mil, alguma coisinha. Aproximadamente 20 mil. Então, o tempo gasto vai ser o deslocamento, 20 mil quilômetros, que é o comprimento do arco, dividido pela velocidade, que é 800. Isso aqui vai dar exatamente 25 horas. Ou seja, vai ser 25 horas para você poder fazer esse deslocamento de Quito até Singapura. Ok? Letra C. E, finalizando aqui, com um exercício envolvendo um problema bem interessante também, né? Ele fala que... Uma visita aqui. Alisson, lá para fora. Papai tá dando aula. Então, uma artesã, confecciona 2 diferentes tipos de vela ornamental, a partir de modelos feitos com cartões de papel retangulares de 20 centímetros por 10 centímetros, conforme ilustram as figuras abaixo, unindo 2 lados opostos do cartão de 2 maneiras. A artesã forma cilindros e, em seguida, preenche completamente com parafina. Supondo que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume de parafina empregado, o custo da vela 1 em relação ao custo da vela 2 será... Bom, então aí nós temos algumas coisas a levar em consideração. Primeiro, os 2 cilindros estão formados por uma mesma cartolina de dimensões 20 por 10. O caso é que no primeiro tipo, ele fecha a cartolina usando o 20 para fazer o cilindro. E no segundo, ele fecha no 10. Bom, vamos lá. Antes de falar sobre a resolução, vamos entender alguns elementos do cilindro. Primeiro, a área lateral do cilindro é a área de um retângulo, né? Tanto é que a gente pegou um retângulo e fechou para fazer o cilindro. Então, a área de um retângulo é base vezes altura. Só que a base vai ser uma circunferência. Quando você abrir o cilindro, você tem ali... Quando você fecha o cilindro, você tem uma circunferência. Quando você abre, você tem o comprimento da circunferência, vai ser a base. E a altura, né, do cilindro vai ser... Do retângulo vai ser a altura do cilindro. E o comprimento de uma circunferência é 2πr. Então, a área lateral é 2πr vezes h. A área da base, a base é um círculo, né? Então, π vezes o raio ao quadrado. A área total é a área da base, 2 vezes a área da base, né? São 2 bases, mais a área lateral. Então, ficaria 2πrh mais 2πr ao quadrado. Colocando 2πr em evidência, fica 2πr que multiplica h mais r. Então, essa aqui seria a fórmula para calcular a área total. E o volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura, ou seja, a base πr ao quadrado
e a altura H. Né? Então, esses aqui são os elementos do cilindro, as fórmulas para se calcular a área lateral, a área da base, a área total, volume. Né? Isso aqui é interessante para vocês terem essas informações. Então, agora vamos voltar ao nosso problema original. Então, nós temos aí a vela 1 e a vela 2. Então, inicialmente, eu sei que a base do primeiro cilindro, né, vamos dizer assim, o primeiro cilindro ele estava 20 por 10. Então, ele fechou aqui. Então, o comprimento dessa minha circunferência é o comprimento da base, ou seja, 20. Já o segundo, ele pegou 20 por 10 e fechou. Então, o comprimento da circunferência da segunda vela vai ser 10. Então, você vai ter que o comprimento da primeira vale 20 e a altura 10. E o comprimento da segunda vale 10 e a altura 20. Usando a fórmula do comprimento da circunferência, eu tenho que 2πr da primeira circunferência é igual a 20. E 2π, o raio da segunda, é igual a 10. Bom, eu vou calcular o raio da primeira e o raio da segunda. É só jogar 2π para lá. Jogando 2π para lá, o raio da primeira vai ser 10 dividido por 2, 20 dividido por 2 vai dar 10, 10 sobre π. E o da segunda, jogando 2π para lá, 10 dividido por 2 vai dar 5, vai ficar 5 sobre π. Então, esse aqui é o raio da primeira e esse aqui é o raio da segunda. Agora, a gente vai calcular o volume. Volume é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Na primeira vela, vai ficar π, o raio da primeira é 10 sobre π ao quadrado, vezes a altura da primeira, que é 10. Na segunda, vai ficar π, o raio da segunda é 5 sobre π ao quadrado, vezes a altura, que vale 20. Agora vamos desenvolver isso aqui, né? 10 sobre π ao quadrado vai dar 100 sobre π ao quadrado, e 5 sobre π ao quadrado vai dar 5 sobre 25 sobre π ao quadrado. Então, aqui vai ficar 100 sobre π ao quadrado, e aqui vai ficar 25 sobre π ao quadrado. 10 vezes 100 dá 1000. Esse π corta com esse aqui, vai ficar só um π embaixo. Então, o volume da primeira é 1000 dividido por π. O volume da segunda, aqui vai ficar 25. 25 vezes 20 dá 500. Corta aí um π de baixo com o de cima, vai ficar 500 sobre π. Bom, é fácil ver que 500 sobre π é a metade de 1000 sobre π. Então, eu tenho que o volume da primeira vela é o dobro do volume da segunda vela. E como o custo é proporcional ao volume, então o custo da primeira vai ser o dobro do custo da segunda. Letra B. Ok? Nesse exercício, a gente trabalhou o conceito de volume, trabalhamos o conceito de comprimento da circunferência, né, para poder saber o raio, que eu preciso do raio da base para poder calcular o volume. Então, eu usei o fato de saber que o comprimento de uma era 20 e o comprimento da outra era 10, para determinar o raio da primeira vela e o raio da segunda vela. Depois, joguei na fórmula do volume, para determinar o volume da primeira, o volume da segunda, fazer a comparação em relação à vela 1 e à vela 2. Né? Observamos que o volume da primeira é o dobro da segunda, consequentemente, como o custo é diretamente proporcional, o custo da primeira vai ser o dobro do custo da segunda. Bom, e aí a gente encerra os 12 exercícios que ficamos aí programados para fazer. A gente pode